Equalize. Momento da Previdência, toda quarta-feira, aqui no Equalize. Muito bem, meus amores, estamos de volta. Agora sim, começando mais um Momento da Previdência. Toda quarta-feira, a advogada previdenciária Isadora Costa tá por aqui, dando uma colher de chá, trocando ideia com a gente, dando dicas de previdência pra você, querido ouvinte. E o tema de hoje é revisão da vida toda. Já começo aqui dando boa noite pra Isadora e explica pra gente aí um pouco sobre o tema de hoje. Boa noite, Isadora. Olá, queridos ouvintes, boa noite. Mais uma quarta-feira, estamos aqui, né, no Momento da Previdência com nosso amigo Alexandre. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a revisão da vida toda. Um tema bastante comentado nos últimos tempos. Saiu a revisão da vida toda. Essa revisão que pode aumentar a aposentadoria de muitas pessoas. Isadora, explica pra gente aí o que é a revisão da vida toda. De longe, é a mais conhecida revisão de aposentadoria do INSS. Isso porque a revisão da vida toda é uma possibilidade bastante discutida na Justiça lá no ano de 2022 e também agora nesse ano de 2023. E foi aprovada recentemente pelo STF. E apesar de ser uma possibilidade muito vantajosa de aumentar o valor do benefício, você deve ficar muito atento. Esse pedido de revisão, ele não deve ser feito no INSS e também não é vantajoso para todos os aposentados. Antes de saber como essa revisão funciona, é necessário entender como o INSS calcula o valor das aposentadorias concedidas antes e depois da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, para calcular as aposentadorias concedidas, o INSS ele utilizava os 80 maiores salários de contribuição depois de julho de 94. Depois da reforma isso mudou um pouco. Então, essa revisão da vida toda é justamente para aquelas pessoas que tiveram contribuições altas anteriores a 94. Então, você que teve salário de contribuição alto anterior a 94, essas contribuições podem ser utilizada na sua aposentadoria. Ou seja, se você se aposentou antes de 2019, essas suas contribuições elas não foram incluídas. E com a revisão da vida toda, elas passam a ser incluídas. Para facilitar, eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, se João trabalhou de 1970 até 1995 e recebeu o equivalente a R$3.000, em 96 ele mudou de emprego e passou a receber um salário de R$2.000. Quando ele completou o direito de se aposentar por idade, João teve apenas as 80 maiores contribuições feitas a partir de 1994, consideradas para o cálculo de sua aposentadoria. Então, com a revisão da vida toda, esses salários de João de 1970 até 1995 vão passar a ser utilizados e, consequentemente, João vai ter um salário bem maior no seu benefício. Pois, Isadora, essa revisão é para todo mundo? Não. O que pode acontecer? Em muitos casos, como eu já peguei lá no escritório, essa revisão ela pode diminuir o valor da sua aposentadoria. Então, para isso, o que é necessário ser feito? Antes de você entrar na justiça para pedir a revisão da vida toda, você tem que ver se vale realmente a pena. Então, para isso, você tem que contratar um advogado especialista em direito previdenciário para saber se você tem direito a essa revisão, para saber se sua aposentadoria vai de fato aumentar ou diminuir. Para isso, o primeiro ponto é que você tenha se aposentado no período de 29/11 de 1999 a 12/11 de 2019, ou seja, ter se aposentado há menos de 10 anos. Muitas pessoas me procuram e já têm se aposentado há mais de 10 anos. Se você se aposentou há mais de 10 anos, infelizmente você não tem direito a essa revisão. E também ter realizado contribuições altas anteriores a julho de 1994 para você ter mais chances de conseguir essa revisão da vida toda.
Muito bem, estamos aqui conversando com a advogada previdenciária Isadora Costa. Toda quarta-feira ela está aqui no Equalize, dando dicas de previdência no nosso quadro Momento da Previdência. E hoje estamos falando aqui sobre a revisão da vida toda. Ô Isadora, e quais são os benefícios que podem passar aí por essa revisão? A aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Isso mesmo, se você recebe uma pensão e se seu falecido marido ou sua falecida esposa recebia valores altos anteriores a 94, você pode também ter direito à revisão da vida toda. Então, como eu disse, para você de fato saber se você tem direito a essa revisão, deve ser feito um cálculo para saber se você de fato vai ter direito ou não a essa revisão. Pois Isadora, então para o nosso ouvinte que tá escutando a nossa entrevista e ele se encaixa aí nesses requisitos, ele precisa de um advogado para entrar com essa revisão? Você vai precisar de um advogado, porque essa revisão, você não vai solicitar ela no INSS, você tem que entrar com ela na Justiça. E o ideal é que seja com um advogado especialista em direito previdenciário, pois é com essa ação judicial que você vai requerer a revisão da vida toda. E por ser um processo longo, exige uma avaliação bastante técnica e que antes, previamente, sejam realizados um cálculo para saber se de fato você tem direito a essa revisão. Porque já pensou, você dá entrada nessa revisão e mais na frente sua aposentadoria ser reduzida, isso ninguém quer, não é verdade? Então, pessoal, é isso. Eu quis trazer um pouquinho hoje da revisão da vida toda, um tema bastante discutido aí, que tem muitos mitos, muitas mentiras que as pessoas vêm contando aí, que muitas pessoas têm dúvida. Então, se você continua com dúvidas, entre em contato aqui com a rádio ou entre em contato comigo através das minhas redes sociais, Isadora Costa, ou através dos meus contatos, que é o 879-9809-6104, que vai ser um prazer te atender, tá certo? Muito obrigado e muito obrigado também por ter ficado com a gente até agora. Muito bem, esse foi o Momento da Previdência com a advogada Isadora Costa. E para você que ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com a Isadora, tá bom? Você pode pesquisar no Instagram, o Instagram dela é só pesquisar Isadora Costa. Ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 879 9809-6104. 9809-6104 é o contato aí da advogada previdenciária Isadora Costa. Esse foi o Momento da Previdência, de volta semana que vem. Momento da Previdência, toda quarta-feira, aqui no Equalize.